Bom, no início nós falamos que nós tínhamos, na fisiopatologia, nós tínhamos o compartimento fixo, ok? E tínhamos o compartimento móvel, né? Vamos dizer assim. Onde nós tínhamos as células de defesa na circulação, plaqueta. E agora nós vamos estar trabalhando principalmente com o compartimento fixo. E quais são as células que compõem esse compartimento? São os macrófagos, fibroblastos, mastócitos, células endoteliais e terminação nervosa, que participam então do processo de cicatrização e reparo. Bem? Falamos também que era importante entender a microcirculação, onde na microcirculação tinha a arteríola, que trazia um fluxo sanguíneo, ok? Para o interstício celular. Eu tinha uma rede de capilar, que permitia, né, a proximidade com o tecido, e eu tinha um tecido, né, que seria as vênulas para o quê? Retirada de produtos metabólicos. Além disso, eu tinha o quê? Um capilar linfático que tinha como função o quê? Drenagem e também o quê? Apresentação de antígenos. E eu tinha aqui o intertício celular, que era constituído da matriz extracelular. Certo? Então, esses eram o objetivo da microcirculação. Então, eu já começo a observar a importância dela, trazer nutrientes, drenar produto, impedir que atinjam, né, níveis tóxicos desse produto, e a defesa, né? A célula de defesa ela tinha que fazer o rolamento, a adesão, depois a transmigração para defender. Muito bem. E no tecido, então, eu tenho a matriz extracelular, que ninguém dá muita importância, mas hoje a estética está trabalhando muito com isso, né? E os dermocosméticos também. A matriz extracelular, que é constituída de diversos componentes. A principal célula produtora de matriz extracelular é o fibroblasto. E aí nós temos o quê? Nós temos as fibras elásticas, nós temos as fibras colágenas, nós temos os proteoglicans, ok? E unindo, né, as fibras colágenas, eu tenho o ácido hialurônico, que une as fibras colágenas, ok? Então tá lá. Quem produz? Principalmente quem? Principalmente o fibroblasto, certo? Célula produtora de matriz extracelular, que é responsável pela sustentação, né, ali do interstício celular. Bom, eu tenho lá as fibras colágenas, tá lá. Quem que une, né, uma fibra colágena na outra é o ácido hialurônico, que parece uma escovinha de mamadeira, assim, ó. Certo? Parece uma escovinha de mamadeira. E aí tem essa finalidade, está unindo uma fibra colágena da outra. E aí a gente fala, ó, creme com ácido hialurônico, né? Aplicação de ácido hialurônico. Qual é o objetivo dele? Ele vai dar sustentação o quê? Às fibras colágenas. Por quê? Vai estar unindo uma fibra colágena na outra. Bem? Então você tem lá o ácido hialurônico como constituinte também. Qual a finalidade dele? Parece uma escovinha de mamadeira e ele serve para unir uma fibra colágena na outra. Tá bem? Além disso, você tem a condroitina, você tem os proteoglicans, que participam também desse processo. Certo? E aí, né? Com isso tudo, atrai água e aí dá a sustentação do interstício. Certo? Um exemplo aqui, ó, o proteoglican, né? Que tem como uma função o quê? Ele vai atraindo água. E o ácido hialurônico que tem como finalidade o quê? Ligar uma fibra colágena na outra. Isso aqui são constituintes o quê? Da matriz extracelular. Todos esses constituintes, o heparan, ácido hialurônico, proteoglicans, participam do quê? Glicosaminas. Você tem muitos medicamentos à base de condroitina, não tem? Para desgaste da articulação, à base de glicosaminas. Então, tudo isso constitui o quê? A matriz extracelular. Todos esses constituintes da matriz, o que eles atraem água? Faz a comunicação célula, que está aqui a célula, com a matriz extracelular, todos esses constituintes. Participa da sinalização celular,
Ou seja, ocorre um processo de cicatrização, reparo, e a própria matriz sinaliza, fala, ó, para a célula epitelial, por exemplo, ó, para de crescer, para de se multiplicar, tá bem? Porque já conseguimos reptilizar o tecido. Então, a comunicação celular. E serve também para quê? Depósito de fatores de crescimento. Bem? Então, o fator de crescimento está lá, ele se deposita na própria matriz e aí se liga, né? Se liga aos receptores das células. Então, para isso que serve a matriz extracelular, e a gente às vezes pouco estuda ela, né? E hoje muito importante na dermato, em procedimentos estéticos aí, e é claro, na cicatrização e reparo. Tá bom? Aí você tem também depositada durante a coagulação a fibronectina. Então, deposita a rede de fibrina. E para unir a fibrina na outra, tem a fibronectina, que é uma colinha, tá? Serve como uma cola. Então, ela vai aderindo ao proteoglicano, aderindo ao colágeno e aderindo o quê? A fibrina. E aí forma uma colinha também. E já vai formando o primeiro bercinho ali, a rede de fibrina, juntamente com a fibronectina, o primeiro bercinho para a cicatrização e reparo. Tá bem? Então, a matriz extracelular é extremamente importante. O que ela é constituída? É constituída de colágeno, é constituída de proteoglicans, é constituída de glicosamina, certo? E aí a fibronectina faz esse papel, né? Interage com a rede de fibrina e também com a matriz extracelular. Então ela forma uma colinha. E com a matriz extracelular, ela serve de comunicação. Então a matriz extracelular serve de comunicação entre célula-célula, célula membrana basal e o que? A comunicação celular, sinalizando para ela ou estimula, né, a revitalização, por exemplo, ou o próprio fibroblasto, produção de matriz extracelular, ou ó, para de multiplicar porque já conseguimos revitalizar, ou seja, a sinalização celular. Quando eu falo sinalização celular, ou estímulo inibe, eu estou falando de fator de crescimento, tá? Fator de crescimento, ou seja, estimula a célula a produzir fator de crescimento, e se diferenciar e multiplicar, tá bem? Bom, então tá lá a fibronectina, complexo fibronectina, né, com a fibrina, já forma a malha do leito da ferida, a marginação já serve para o bercinho, para o macrófago e para o fibroblasto, começar a produzir então os fatores de crescimento e limpeza, tá bem? E os próprios fragmentos da fibrina e da fibronectina já são agentes quimioatraentes para quem? Para as células de defesa e as células que vão participar do reparo, como é o macrófago, o maior produtor de fatores de crescimento. Tá bem? Então, é o que nós vimos na inflamação, né? Nós vimos um processo de lesão, mediadores inflamatórios que promoviam o quê? Uma resposta vascular. Ok? Essa resposta vascular é para quê? Primeiramente, para facilitar a chegada de células de defesa. Primeira célula de defesa chegar, neutrófilo. Né? Nas primeiras 24 horas. Não tem nada ali, ele morre. E aí fica quem? Fica o macrófago. O macrófago vai fazer o quê? Primeiramente, ele vai realizar a limpeza e depois começar a produzir fatores de crescimento para multiplicação e migração de fibroblastos, para reptilização, para novos vasos sanguíneos e, consequentemente, os fibroblastos produzindo os colágenos para reparar o tecido. Tá bem? Tá lá. Então, a gente tem que entender o seguinte: a partir do momento que você tem o estímulo à lesão, eu tenho a defesa inata ativada, sinais e sintomas da inflamação e causou dano. Causa o quê? Um processo inflamatório agudo. Ele pode evoluir, se dependendo do dano, evoluir para um processo de regeneração. O que significa regeneração? A regeneração, ele vai produzir o tecido novamente idêntico ao original. Ou pode evoluir para um processo de cicatrização. E aí já eu vou deixar, abre aspas, cicatriz ali. Não vai ser igual ao tecido original. Tá bem? É claro, se tiver um micro-organismo, o organismo vai se preocupar mais em defender do que reparar. Então, primeiramente, ele tem que defender para depois iniciar o processo de reparo. Por isso que a infecção numa cicatrização interfere. É um dos fatores
locais que interferem na cicatrização e reparo. E o organismo vai se preocupar mais em defender do que em reparar. Tá bom? Então vamos entender então a biodinâmica da cicatrização. A biodinâmica da cicatrização. Então, eu tenho que entender primeiramente que eu tenho uma fase que nós chamamos de fase trombocítica, que faz parte da hemostasia. Depois você vai ter uma fase granulocítica, né? Principalmente neutrófica, e depois você vai ter uma fase macrofágica. Essas são as fases da cicatrização, tá bem? Depois eu volto nesse slide aqui. Então, primeiramente, a fase trombocítica, a fase granulocítica e a fase macrofágica. Quando eu falo a fase trombocítica, eu estou falando, primeiramente, da agregação plaquetária e depois da ativação da cascata de coagulação à rede de fibrina. Ou nós chamamos também de hemostasia primária e hemostasia secundária. Ok? Depois nós temos a fase granulocítica, que vem quem? Neutrófico local. Nas primeiras 24 horas ali, para verificar se está tudo certo, se não tem nenhum processo, nenhum micro-organismo. E depois inicia o quê? O macrófago. O macrófago começa a produzir principalmente o quê? Fatores de crescimento. Para quê? Aí, a partir do momento que ele começa a produzir os fatores de crescimento, inicia-se o quê? A fase proliferativa. Proliferação do quê? Fibroblasto, que vai produzir matriz extracelular, vai produzir colágeno, e eu vou ter o quê? Novos vasos, porque para irrigar todo esse tecido eu preciso de novos vasos. Nós chamamos de neovascularização ou angiogênese. Ok? Inicia-se então a fase proliferativa. E a última fase, eu tenho a fase reparadora, onde eu já terminei de reparar o tecido, inicia-se então o processo de remodelamento, que pode durar de 1 dia até 365 dias. Vai depender do estado da lesão. Tudo bem? Então, primeiro passo, eu tenho a fase exudativa, né, ou inflamatória, e a fase exudativa e inflamatória você tem a fase trombocítica, granulocítica, macrofágica. Depois você tem a fase ativa, que eu tenho principalmente o que? Fibroblasto e novos vasos. E depois você tem a fase o quê? Reparadora ou de contração da ferida. Tá bem? E aí a fase de remodelamento. Então pode durar de 1 dia a 365 dias o processo de cicatrização e reparo. Tá bem? Então tá lá. Primeiramente eu tenho a fase trombocítica, onde eu tenho a hemostasia primária. Qual que é a hemostasia primária? Agregação plaquetária, né? Para tentar reparar aquele vasinho que foi rompido. Depois você tem o quê? A hemostasia secundária. O que é hemostasia secundária? Forma a cascata de coagulação, a rede de fibrina, e aí eu formo o quê? Eu formo o coágulo, certo? Esse coágulo se desidrata e forma o quê? A casca, né? Da ferida. Mas serve para quê? Serve para isolar do meio ambiente e aqui formar o quê? Formar a redinha de fibrina. Nas primeiras 24 horas, né? Neutrófilo, com todo aquele processo, né? Vasodilatação, aumento de permeabilidade, expressão de molécula de adesão. O que acontece? Migra para cá quem? Neutrófilo. Neutrófilo vai verificar o quê? Se tem ou não tem algum micro-organismo no local. Não tem, ele morre. Morreu, ele é substituído por quem? Ele é substituído pelo macrófago. Ok? E o macrófago, então, começa agora a fazer o processo, primeiramente, o quê? De limpeza. Tirando os restos celulares, os restos de fibrina, tá bom? E aí inicia a produção do quê? De fatores de crescimento. Fator de crescimento para quem? Bom, primeira célula, importante, fibroblasto. Fibroblasto migra para a ferida, ok? E começa a produzir colágeno e matriz extracelular. Bom, mas não adianta eu ter um monte de fibroblasto aqui se eu não conseguir nutrir esse fibroblasto. Então eu vou precisar também do quê?
Vou precisar de novos vasos sanguíneos. Então, inicio o processo de neovascularização. Então, quando eu tenho, então, fibroblasto produzindo colágeno e matriz extracelular, e eu tenho novos vasos sanguíneos, que é neovascularização, a esse tecido nós chamamos de tecido de granulação. Tecido de granulação. Tudo bem? Então tá lá, macrófago fagocitando, produzindo o que? Fator de crescimento, a fase macrofágica, e depois a fase proliferativa, né? Onde eu tenho, primeiramente, fibroblasto, e depois eu tenho o quê? Novos vasos sanguíneos. Bem? Tá lá, produzindo fatores de crescimento, proteoglicase. Tudo bem? Tranquilo aqui, pessoal? Entendido? Então vamos dar a dinâmica. Ok, professor. Então vamos dar a dinâmica lá. Vinícius, tudo bem? Ok? Sim, senhor. Então aqui é um vaso, tá? Aqui é o epitélio. Lesionou. Muito bem. Rompeu o vaso. Inicia-se aqui. Se eu já tenho lesão, inicia-se aqui o quê? Mediadores inflamatórios, né? Inflamatórios. Certo? Muito bem. Iniciando então o processo com mediador inflamatório, vai promover o quê? Vasodilatação, mais aumento da permeabilidade. E aí você já sabe os sinais da inflamação. Tá bem? Inflamação. Bom, se eu rompi, primeiro processo que eu vou ter o quê? Agregação plaquetária. Então você tem, nesse momento, agregação plaquetária. Qual é o objetivo das plaquetas se agregarem? O objetivo das plaquetas se agregarem é estancar o buraquinho. Não é isso? Então você tem aqui, nós chamamos de hemostasia primária. Bom, depois eu tenho o quê? Ativação da cascata da coagulação para formar a rede de fibrina. Bom, formei então a rede de fibrina no local. Ok? Então aqui nós temos agora a hemostasia secundária. Agora vamos ver se vocês gravaram lá. Qual que é o mediador álgico produzido pela cascata da coagulação, ou seja, pela hemostasia secundária? Professor, não entendi a pergunta. Qual é o mediador álgico que gera dor e vasodilatação produzido pela hemostasia secundária, ou seja, pela cascata da coagulação? Bradicinina? Bradicinina. Isso, mediador inflamatório, bradicinina. Muito bem. Ok. Vamos lá, continuar. O que acontece então agora aqui? Hemostasia primária, hemostasia secundária, formei o bercinho para cicatrização e reparo. A casca da ferida, ela desidrata e isola. Então, isola no meio ambiente. Muito bem, isolou do meio ambiente, tem a casquinha da ferida. Primeiras 24 horas, quem que vem lá? Uma célula de defesa importante, é o neutrófilo.
O neutrófilo migra para o tecido e vai verificar. Nas primeiras 24 horas, se não tem nenhum micro-organismo, ele passa a ser substituído por quem? Ele passa a ser substituído pelo macrófago tecidual. E o macrófago tecidual começa o processo de limpeza e produzir o quê? Fatores de crescimento. Aí nós temos fator de crescimento epidêmico, fator de crescimento. Aí todo mundo colabora. A célula epitelial também produz fator de crescimento. O vaso sanguíneo produz fator de crescimento. Certo? O macrófago é um dos maiores produtores de fatores de crescimento. Para que esse fator de crescimento? Para migração e proliferação de fibroblasto. Então, o fibroblasto fica ali nas bordas da ferida, certo? E o que o fibroblasto vai produzir? O fibroblasto vai produzir dois componentes principais, o colágeno e a matriz extracelular. O que é constituído a matriz extracelular? Isso aí você já sabe. Fibras elásticas, ácido hialurônico, condroitina, proteoglicans, tudo isso favorecendo o quê? O preenchimento do tecido e o reparo, a cicatrização e o reparo. Bom, além disso, os fatores de crescimento estimulam o quê? A produção de novos vasos sanguíneos. Eu tenho que nutrir o tecido. Então, você tem a presença de novos vasos sanguíneos. Nós chamamos de neovascularização ou angiogênese. Bom, agora formou, né? Você tem colágeno produzindo fibroblasto produzindo colágeno. Você tem novos vasos sanguíneos, então você tem um tecido importante chamado tecido de granulação. Tecido de granulação. Ok? Muito bem. A partir do momento que ocorre novamente, então, a reepitelização, ou seja, formou uma nova célula aqui, ela sinaliza para a célula vizinha e para a matriz extracelular. Aí ocorre o processo, inicia o processo de chamar de remodelamento. Onde o macrófago agora não vai produzir mais fator de crescimento, ele diminui a produção de fatores de crescimento e começa a produzir enzimas para o remodelamento. Ou seja, tudo que foi produzido, matriz extracelular estiver em excesso, ele vai diminuir. Ok? Então, matriz extracelular que estiver em excesso, ele vai diminuir. Vai diminuir fatores de crescimento? Então, vai diminuir também o quê? Vai diminuir também ácido hialurônico, proteoglicans, ele vai tentando remodelar o tecido. Novos vasos sanguíneos, como eu tenho diminuição dos fatores de crescimento, vou diminuir os vasos sanguíneos porque o tecido já está sendo reparado. E a própria comunicação da matriz extracelular sinaliza o quê? Sinaliza para a célula, fala, para de se multiplicar que está ok. Tá bem? Para de se multiplicar que está ok. Certo? Então tá aqui, ó. O macrófago, ele possui diversos receptores, né? Receptor para antígeno, receptor para fragmento, e aí ele começa a produzir os fatores de crescimento e algumas interleucinas. Interleucina 1, fator de necrose tumoral, fator de crescimento derivado das plaquetas, fator de crescimento fibroblasto, fator de crescimento transformante, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento vascular, tá bom? Todos esses fatores vão colaborar para o quê? Para migração e proliferação de fibroblasto, para angiogênese e a síntese, é claro, se eu tenho colágeno, a síntese de colágeno. Tá bem? Bom, então eu tenho fibroblasto e novos vasos sanguíneos, eu tenho o que nós chamamos de tecido de granulação. Tá bom? Tecido de granulação é fibroblasto produzindo colágeno e proteoglicans e o que? Novos vasos sanguíneos. É importante dizer que no finalzinho da cicatrização, alguns fibroblastos adquirem o quê? Características específicas de, abre aspas, vamos colocar assim, de músculo liso, né? Ou seja, contrátil, tem uma atividade contrátil, melhor dizendo assim.
Para quê? Para contrair a ferida, para aproximar os bordos da ferida. Então, depois que preencheu o tecido, produziu o colágeno, matriz extracelular, os novos vasos sanguíneos, irrigou o tecido, ou seja, já foi reparado, o fibroblasto agora ele passa a adquirir uma outra característica, uma característica contrátil. Então, ele começa a contrair a ferida para aproximar os bordos. Tá bem? Então, tá lá. Aqui eu mostrando apenas o processo da angiogênese. Então, primeiramente ocorre a degradação enzimática, depois a migração de novas células endoteliais, a proliferação e migração de novas células endoteliais, depois a maturação das células endoteliais, ou seja, formando um novo vaso sanguíneo. Lembrando sempre que na angiogênese, como é um vaso sanguíneo novo, ele é extremamente mais permeável, né? Permeável. Então, por isso você toca, às vezes, na cicatriz, às vezes sangra, né? Porque ele é extremamente permeável. Porque são novos vasos sanguíneos e aqui aquela espaço entre célula endotelial e célula endotelial, ela está mais espaçada, então mais permeável, facilita a passagem de proteínas de alto peso molecular. Tá bom? Bom, o fibroblasto tem que produzir colágeno, né? E ele produz colágeno através do quê? Através do estímulo. Que estímulo? Através de fatores de crescimento. Se ligam o quê? Aos receptores. Que tipo de receptor eu tenho para fatores de crescimento? É o receptor do tipo 3. Lá na transdução de sinal, receptor do tipo 3. Ou seja, são receptores tirosina quinase. Aí você tem lá Ras-Raf, MAP quinase. Aí eu tenho o quê? Se ligou a transdução de sinal, ativou o quê? O gene para produzir o quê? Colágeno. Então, eu sintetizo um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai onde? Vai lá no ribossomo, certo? Ocorre um processo de tradução, lembra? Ó, RNA mensageiro, ocorre um processo de tradução e síntese proteica. E eu começo o quê? A trazer aminoácidos, né? Começa a ocorrer a tradução, trazer os aminoácidos, formando o quê? Aquela cadeia longa de proteína. Tá bem? Nessa cadeia longa de proteína, é importante lembrar o seguinte, que a vitamina C, ó, todo mundo fala, melhora a imunidade, não sei o que tem, mas diminui radicais livres, oxigenados, né? Tem ação antioxidante, mas ela também facilita a hidroxilação de prolina e hidroxiprolina. Ou seja, a vitamina C auxilia na síntese de colágeno. Certo? Por isso, hoje, muitos cremes que estão aí com alta concentração de vitamina C, para quê? Para facilitar a síntese de colágeno. Então, entenda a cicatrização que você vai entender, né? É a dermocosmética e também hoje os procedimentos estéticos aí. Então, ativou o gene, RNA mensageiro, vai ser traduzido no ribossomo. O ribossomo começa a trazer aquela cadeia de aminoácidos, formando o quê? Aquela cadeia longa de proteína. E um desses aminoácidos, né? A função da vitamina C é facilitar a hidroxilação de prolina em hidroxiprolina. Tá bem? Então eu formo lá o procolágeno. Aí o procolágeno ele é liberado nas vesículas e depois o que? Sofre os recortes. Então lá, procolágeno, tropocolágeno e aí eu formei o que? Formei a fibra colágeno, o colágeno, né? Fibras elásticas, colágeno, propriamente dito. Tá bom? Para ligar um colágeno, uma fibra colágena na outra, eu tenho o quê? O ácido hialurônico, que é a matriz extracelular. Tudo bem aqui? Tudo começou com o quê? Tudo começou com o fator de crescimento, estimulando quem? O fibroblasto. Por que eu já estou dando uma dica aqui? Porque eu tenho que falar depois lá dos corticoides interferindo na cicatrização. Então aqui, ó, é gene. Quando falo em gene, núcleo, eu estou falando que aqui, ó, ativação gênica, né? Tá bem? Então tá lá. O fibroblasto produzindo, né? Produzindo as fibras colágeno e produzindo o quê? A matriz extracelular. É claro que ele se prolifera, né? Então, os fatores de crescimento estimulam a migração, a proliferação, e aí começa a produção de matriz extracelular e de colágeno. Tá bem? E depois,
tanto o macrófago como o fibroblasto, quando o tecido já é reparado, inicia um processo que nós chamamos de remodelamento, e aí começa a degradação da matriz extracelular. Então, eles começam a produzir enzimas. Já no final da cicatrização. Para o quê? Para o remodelamento. E dentro dessas enzimas nós temos o quê? As metaloproteinases. Tá bem? Então, o fibroblasto, né? Então, tive um macrófago produzindo o quê? Fator de crescimento. Fator de crescimento estimulando o quê? A proliferação, a migração de colágeno, de fibroblasto. O fibroblasto produziu o quê? Produziu matriz extracelular e produziu fibras colágenas, certo? Então, ele produziu fibras colágenas e matriz extracelular. Muito bem, reparou o tecido. Aí o que que acontece? Inibição do macrófago, diminuição dos fatores de crescimento, a comunicação célula-célula, célula-membrana basal e fibroblasto, membrana matriz extracelular, inibe o fibroblasto. O fibroblasto começa a diminuir a produção de fibras colágenas, começa a diminuir a produção de matriz extracelular. E começa a produzir, assim como o macrófago, produzir enzimas. Tá bem? Começa a produzir enzimas. Que enzimas são essas? Colagenase, para degradar o excesso de fibra colágena. E começa a produzir também o quê? Metaloproteinases. Tá aqui, ó, metaloproteinases. O que são essas metaloproteinases? As metaloproteinases são enzimas que vão degradar o quê? O excesso de matriz extracelular. E o que eu tenho na matriz extracelular? Ácido hialurônico, proteoglicanos. Tudo bem? Bom, o zinco é importante porque é um cofator enzimático. O que é um cofator enzimático? Ele melhora ou acelera as ações o quê? Das enzimas. Então, no caso, o zinco é muitas vezes utilizado na cicatrização e reparo, por quê? Porque ele acelera as ações da metaloproteinase, que são enzimas que vão degradar o excesso de matriz extracelular. Tá bem? E aí, nós já estou na fase do quê? De remodelamento. Tá bom? As glicoproteínas é importante, né? Dentro da matriz extracelular, e as integrinas são o quê? Na verdade, são receptores das células, que a gente está lá ligado, sinaliza, né? Sinaliza ela, ou estimulando a produção, ou inibindo a produção. Tá bom? Então, é importante a gente entender que a comunicação entre célula-célula sinaliza e célula-membrana basal também sinaliza. Ou seja, quando ocorre um processo de reptilização, a hora que reptilizou certinho, a próprio contato célula-célula fala, ó, sinaliza pronto, para de se multiplicar, porque nós já preenchemos o tecido. O próprio contato célula-membrana basal sinaliza para ela, fala, para de se multiplicar, porque já reptilizamos, ok? E o próprio contato também com a própria matriz extracelular, né? Sinaliza ela, fala, ó, para, porque já reptilizamos. Assim como acontece com o quê? Com os fibroblastos. Tá bem? Então, de maneira geral, a cascata do evento da cicatrização eu tenho, primeiro passo, né, a lesão, a hemostasia, aí a hemostasia eu já sei que eu tenho hemostasia primária e hemostasia secundária. Primária, agregação plaquetária. Secundária, a cascata da coagulação e a rede de fibrina, que já vai formar o bercinho para quem? Para a migração de granulócitos. Que granulócitos que chegam lá? Neutrófilo. E aqui nós estamos em que fase? Na fase exudativa ou inflamatória. Tá bom? Depois iniciamos o processo do quê? Morre o neutrófilo nas 24 horas. E eu tenho quem? Macrófago. Macrófago vai produzir o quê? Fatores de crescimento. Né? É claro, primeiramente realizar a limpeza, né? Vamos colocar aqui a limpeza.
Então, ele vai tirar o quê? Os restos celulares, estão ali, né? Iniciando o processo ali. E produzir os fatores de crescimento. O que esses fatores de crescimento vão fazer? Estimular a reepitelização, estimular a produção de novos vasos sanguíneos para o tecido e, principalmente, o quê? Estimular a migração, proliferação e produção do quê? Produção de colágeno e de matriz extracelular. Então, a gente começa a produzir colágeno e matriz extracelular. Tudo bem? Bom, produzi o colágeno e a matriz extracelular. Já preenchi o tecido, já reptilizei o tecido. Inicia agora o processo de remodelamento, ou seja, o macrófago e o fibroblasto começa a produzir o quê? Enzimas, né? Enzimas para degradar o excesso de colágeno, colagenase, degradar o excesso de matriz extracelular, metaloproteinase. Tudo bem. Então tá lá. Agora que eu entendi toda essa biodinâmica, fica fácil entender os fatores que interferem ou não interferem na cicatrização e os tipos de ferida. E é claro, tem que saber que tipo de tecido que tem. Tá bom? Então, quando fala em cicatrização de ferida, envolve diversos processos, né? Um processo inflamatório, a regeneração, a migração, a síntese matriz extracelular e depois o remodelamento. Tá bem? E é claro, a gente não cita, mas depois o quê? Quando fala assim, resistência à ferida, é o fibroblasto com atividade contrátil, contraindo a ferida, né? Então tá lá. Aí pode ser, a cicatrização pode ser por primeira intenção ou segunda intenção, tá bem? Primeira intenção, o que vai acontecer? Vai ser o processo de regeneração, ou seja, vai ser quase semelhante ao tecido. E já segunda intenção, fica o quê? Se torna, deixa a cicatriz. A cicatriz. Então, você tem lá a cicatrização por primeira intenção, quando for uma crosta, neutrófilo, depois macrófago, certo? E depois você tem a cicatrização por segunda intenção, e aqui sim eu formo a cicatriz. Ok? Então, primeira intenção seria, abre aspas, a regeneração. Vai voltar a produzir, ou seja, igual ao tecido semelhante. E já, por segunda intenção, a cicatriz. Então, quando o médico ele sutura tentando aproximar os bordos, ele está tentando tornar o quê? Uma cicatrização de segunda intenção em primeira intenção, mas é claro que não vai conseguir, né? E aí fica aquela linha, aquela cicatriz, né? Dos pontos. Então é isso aí que ele está tentando. Na sutura, aproximar os bordos para facilitar o quê? A cicatrização e reparo. Tá bem? A questão vai demorar mais. Eu vou ter que preencher tudo isso aqui de colágeno, entendeu? De matriz extracelular. Ocorrer um processo de reepitelização, ou seja, a cicatriz vai ser maior. Agora, se eu aproximar os bordos, já não, né? Vou acelerar o processo de cicatrização. Aqui, por exemplo, o que ia demorar aqui, ó? Ó, então, quando eu tenho esse processo aqui, ó, eu vou lá e costuro. Qual que é o objetivo de você aproximar os bordos aqui, ó? É tentar transformar uma cicatrização de segunda intenção de primeira intenção. Mas não consegue, né? E aí fica o quê? Fica a cicatriz dos pontos. Tá bem? Mas você aproximou o quê? Os bordos da lesão. Certo? Bom, é importante entender também a natureza do tecido lesado. Que eu tenho vários tipos de células. Eu tenho as células lábeis, eu tenho as células estáveis e eu tenho as células o quê? Permanentes. Tá bem? As células lábeis, elas se conseguem proliferar o resto toda a vida. O exemplo o quê? A epiderme. As células estáveis, elas podem, dependendo do estímulo, ocorrer um processo de o quê? De regeneração. Um exemplo são os hepatócitos. É isso?
O hepatócito, se você tirar metade do fígado, você ainda consegue o quê? Ocorrer um processo de regeneração. Então, aí você tem um reparo também. São as células o quê? São as células estáveis. São estáveis porque, dependendo do estímulo, elas conseguem se multiplicar. E eu tenho as células permanentes. Essas não se regeneram. Você nasceu com ela, etc e tal, mas se ela lesionar, ela vai deixar o quê? Uma cicatriz, um tecido fibrótico, uma fibrose no local. Vamos dar 2 exemplos? Tecido cardíaco, acaba infartou. Aquele tecido que morreu, morreu. Tanto é que o indivíduo que tem infarto do miocárdio, depois ele tem que utilizar antiarrítmico, né, vasodilatadores, né, mas principalmente o antiarrítmico, por quê? Ali aquele tecido perdeu a função. Assim como acontece com o quê? Com a musculatura esquelética e sistema nervoso central, ou seja, células do sistema nervoso central. São permanentes. Então, são os tipos de célula. Tá bem? Células lábeis, estáveis e permanentes. Ou seja, se multiplicam o resto da vida, só se forem estimuladas, e essa aqui, mesmo se for estimulada, não se regenera. Por isso que hoje, né, a busca em evolução das células troncos, indiferenciadas. Para quê? Para interferir principalmente nesse processo das células permanentes. É importante também eu entender o tipo, né, de lesão que você pode ter. Então, você tem, às vezes, lesões incisivas ou cortantes, né, onde você vê os bordes regulares, né, bem certinho. Depois você pode preencher, né, com uma própria sutura. Um exemplo dessas lesões incisivas e cortantes é a faca, bisturi, lâmina. Okay? Você tem a corto-contusa, né? O exemplo é um corte de machado, né? Bateu, machucou. Você tem a perfurante, né? Com agentes longos e pontiagudos, como prego, alfinete, que às vezes transfixa, ultrapassa até mesmo até o órgão. Bem? Você tem a pérfuro-contusa, que é principalmente o que? A arma de fogo, né? Onde você às vezes tem 2 orifícios, né? Um de entrada, outro de saída. São a perfusão. Ok? As lácero-contusas, tá bem? Como, por exemplo, machuca por lesão, por tração, né? Os bordes são irregulares, ó. Então pode acontecer com o quê? Mordida de cachorro, mordida de cachorra. Pode acontecer desse jeito. Tá bem? As pérfuro-incisivas são instrumentos pérfuro-cortantes que podem acontecer também, por exemplo, faca, né? Músculo cardíaco. São os tipos de lesões que podem acontecer. Tá bom? E as escoriações, né? Onde você retira grande parte da epiderme, demora para cicatrizar. Imagina como é que isso aqui não arde. Então pode ser desde uma lesãozão simples até uma queda de moto, né? Quem já caiu de moto sabe como é que é o negócio. Dói, né? Demora para cicatrizar. Bom, então esses são o quê? São os tipos de feridas que você pode acontecer. E pode ter também as equimoses, né? O hematoma, que é local, aqui nós temos um hematoma, e tem uma equimose, que é um hematoma GG, vamos dizer assim. As feridas podem ser feridas limpas, como é o ambiente cirúrgico, limpas contaminadas, como por exemplo a faca da cozinha, ou contaminadas, quando você tem terra, fezes, tá? São contaminadas. E as infectadas, que apresentam sinal nítido de infecção, ou seja, você vê lá a presença de material purulento. Tá bom? Então, de maneira geral, nós temos a provisória, né, que seria o processo inflamatório, e a definitiva, que seria o reparo, né, e a regeneração. Lembrando que eu tenho a cicatrização de primeira intenção e a cicatrização de segunda intenção, que aí eu deixo a cicatriz. Então, sempre eu tenho um quadro, a fase exudativa ou inflamatória, e depois você tem a fase proliferativa, né, de granulação.
bem? E por último, a fase de remodelamento. Bom, a fase inflamatória nós já sabemos como que ocorre, lesão, mediadores inflamatórios. No primeiro momento você tem o vaso normal, uma vasoconstrição inicial, depois uma vasodilatação. Agregação plaquetária, rede de fibrina formada, e aí inicia-se então depois a migração de neutrófilo, depois o macrófago. Tá? Tipos de lesão. Eu tenho a úlcera de pressão, né? Os bordos são arredondados ou podem ser irregulares. Você vê o exudato inflamatório nítido e abundante. Quando eu falo a úlcera de pressão, é quando o paciente está muito tempo acamado, né? Forma úlcera de decúbito, também com úlcera de pressão ou úlcera de decúbito, né? Quando o paciente está acamado. Bem? E geralmente tem um menor comprometimento de camada da pele, né? São dolorosas, né? Isso aqui, e pode ter infecção secundária. Então, imagine, para mim juntar os bordes, há quanto tempo vai demorar para mim cicatrizar isso aqui? Por isso, hoje nós temos, às vezes, aquelas placas que se colocam, né, para evitar e para acelerar o processo de cicatrização. E que o farmacêutico pode estar dispensando essas placas também, né? Eu tenho a úlcera arterial. Tipo Tegaderme, prof? Oi? Tipo Tegaderme? Eu não entendi, Maria. Fala um pouquinho mais alto. Essas placas que o senhor está falando é tipo Tegaderme? Isso. São as placas que podem ser utilizadas em úlcera de pressão. Tem várias placas, vários nomes, né? Que você pode estar trabalhando aí. Tá bem? A úlcera arterial, né? Que pode acontecer principalmente quando você tem um comprometimento das artérias periféricas, que vai levar a um quadro de quê? De gangrena, necrose. Né? Fica escuro, preto, né? No local. Você tem a úlcera venosa. Essa úlcera venosa, ela é pouco profunda, os bordes são irregulares, tá bem? Você vê exposto o tecido de granulação. O que é tecido de granulação? Novos vasos sanguíneos e o quê? E fibroblastos produzindo colágeno. Isso é formado o quê? O tecido de granulação. Você vê o edema, tá bom? E causa dor. E é claro, o edema do membro inferior, né? Você vê direitinho inchado o membro inferior. Um exemplo disso aqui, você vê principalmente o pessoal, às vezes, em sinais, né? Sinais de trânsito pedindo, né, ajuda, etc e tal, enrolado, né? Com gaze, né? Enrolado com gaze. Você pode tirar aquilo ali, você vai ver uma úlcera venosa. Tá bem? Certo. E aí você tem o pé diabético. Que o pé diabético inicia-se com o quê? Com a destruição das terminações sensitivas, o indivíduo não sente, machuca, e aí você vê os bordos lisos, né, do pé diabético, ok? O exudato, às vezes, escasso, a presença de tecido de granulação, né, na região central da ferida, e normalmente está atrelado o quê? A doença vascular periférica, ou seja, ele teve depósito de gordura formando placas de ateroma que diminuiu o quê? O fluxo sanguíneo local, dificultando também a cicatrização. Então você teve dois fatores que contribuíram. Primeiramente, a destruição da terminação sensitiva, que favoreceu a lesão. Você vai ter diminuição de fatores de crescimento pelo diabético, diminuição de fatores de crescimento nervoso e o quê? A aterosclerose periférica que acontece com o paciente diabético, que vai dificultar o quê? O fluxo sanguíneo local e aí ocasionando na úlcera do pé diabético. Tá bem? Tranquilo por aqui, pessoal? Ok, professor. Sem problemas até aqui? Não, tá de boa. Sim.